Então, você que está aqui no YouTube junto comigo, quero que você clique em compartilhar esse vídeo aqui. Clica aí, compartilha esse vídeo, mande para suas amigas, mande nos grupos, né? Hoje o que a gente mais tem é grupo de WhatsApp, né? É o que a gente mais tem hoje. Qualquer coisinha alguém já fala, vou criar um grupo de WhatsApp. Então, é nesse grupo, clica em compartilhar aqui no canal do YouTube e mande para esses grupos de WhatsApp para que as pessoas possam realmente conhecer o método de ovulação Billings. Então, essa aula vai ser dividida em alguns momentos, tá? Então, no primeiro momento, eu vou ministrar toda a aula, vou fazer as explicações sobre o que é, para quem é, quando foi criado, por que não foi criado. Vamos conversar sobre 3 pontos também aqui nessa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o método de ovulação Billings, toda essa questão científica dele, né? Por que ele foi criado, como, da onde surgiu. Vamos falar um pouco sobre a relação do método de ovulação Billings com a paternidade responsável, por que tem a ver uma coisa com a outra. E eu vou falar também sobre por que o método de ovulação Billings, por pessoas que não o conhecem de verdade, vai acabar sendo algo ruim para essas pessoas. Então, a gente vai conversar e trabalhar ao longo dessa live aqui sobre esses conhecimentos. Antes de a gente iniciar, deixa eu dar oi pro pessoal que está aqui no YouTube. Boa noite, Cauane. Rafaela, boa noite. Rosilene, falando que ela está fazendo Rio Grande, que bom. Amanhã eu vou estar pertinho amanhã não, no sábado, eu vou estar perto de Fazenda Rio Grande. A gente vai para Mandirituba, em uma palestra lá, eu e o André. A Ayla também aqui, boa noite. Rafaela, quero aprender o MOB com você. Que bom, Rafaela, que você está disposta a aprender o método Billings, né? Então fica por aqui que você já vai ter uma boa compreensão sobre o que é o método aqui na nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai passar por 2 momentos do próprio livro, eu já vou mostrar para vocês aqui, que é o que é o método Billings e conhecendo o ciclo menstrual. A gente vai conversar sobre esses 2 momentos aqui, tá? Então fica por aqui. E é claro que no final da aula, né, eu vou mostrar para vocês, eu vou dar para vocês algumas possibilidades de aprender o curso comigo. Mas o foco desse momento de hoje é para que você conheça verdadeiramente e saiba divulgar esses métodos de forma correta, tá bom? Gente, vocês não ligam um pouco? Porque eu tô um pouco ofegante. Temos um barrigão aqui de 36 semanas. Foi um prazer ter você aqui. Acredito que você chegou até aqui porque você quer conhecer mais sobre o que é o método de ovulação Billings, né? Recentemente a gente tem muitas informações soltas aí pela internet, principalmente quando se fala de métodos naturais, quando se fala sobre paternidade responsável, quando se fala sobre abertura à vida, sempre vai surgir esse termo, né? MOB. O que é o tal do MOB? Para que serve? Como que eu vou utilizar? Qual que é a melhor forma de utilização? Então, nessa aula de hoje, você vai aprender exatamente o que você precisa para dar os seus primeiros passos ao conhecimento, né? Ao conhecimento da sua fertilidade, ao conhecimento, ao verdadeiro poder feminino, né? Que é isso aqui. Vamos lá, então. Então, o que é o método de ovulação Billings? Para mim auxiliar aqui, eu tenho, né, aqui o livro da doutora Evelyn Billings, né? O método de ovulação Billings, essa é a última versão. Recentemente eu estava no Sample Afã daqui de Curitiba, né? E ali eles tinham muitas versões de livros, né? Desde os primeiros, tanto do Ensinando o Método Billings, que eu também tenho aqui junto comigo, parte 1, parte 2, várias versões, né? Os livros de estudos do muco cervical, enfim, realmente são muitos anos de história, né? Então, aqui no livro, né, a gente pode conhecer um pouco sobre o que é o método Billings. Eu até vou deixar na descrição aqui desse vídeo, caso você queira conhecer esse livro, né, melhor, o método de ovulação Billings, né, o método Billings, usando o sinal natural da fertilidade do corpo para alcançar ou evitar a gravidez. Então eu vou deixar no link aqui abaixo, o link desse livro, caso você queira conhecer um pouco mais sobre a literatura do próprio método. Tá? Então vamos conhecer um pouquinho mais da história, quero contar para vocês. Então, o método de ovulação Billings, isso que significa MOB, método de ovulação Billings.
né? Billings ele se deu devido ao nome, né, de seus criadores, John Billings e Evelyn Billings. John Billings foi neurologista, né? E Evelyn Billings, sua esposa, acredito ser uma das primeiras usuárias, né, deste método. E esse método é um método simples de indicador da nossa fertilidade, da minha fertilidade, da sua fertilidade mulher. É um método simples. Tão simples, gente, que ele é acessível a todas as mulheres que desejam conhecer a sua fertilidade. Esse é um ponto muito importante, né? Então, o que nós temos de informação no método de ovulação Billings? É o muco cervical. Esse sinal é o sinal de maior conhecimento para nós, né? Ele não é só um sinal, ele é a fertilidade. O método de ovulação Billings, ele vai monitorar isso, né? Através do nosso ciclo menstrual, ao longo do nosso ciclo menstrual, nós temos muco cervical e a observação da sensação produzida por esse muco cervical é o indicador de como nós vamos saber se nós estamos no período de infertilidade ou no período de fertilidade. Então foram muitos anos, né, de estudos, muitos testes clínicos, né, até o momento de John Billings conhecer propriamente ali a descoberta dos mucos, né, as suas evoluções, a mudança que ele tem em cada fase do ciclo menstrual, em cada momento, né, de alteração do próprio ciclo menstrual. E através dessas observações foi se coletando, né, muitas experiências e trazendo para nós o que nós temos hoje, que é um método simples e fácil de aplicação. A melhor parte, sabe qual é? Que o método de ovulação Billings, ele é um método que você pode confiar. Por quê? Porque ele é um método de alta eficácia, comprovado cientificamente em 98% para evitar uma gestação. Ele é um método que você pode confiar nele, né? Aqui a gente pode trazer alguns exemplos, por exemplo, os métodos hormonais, né? O anticoncepcional, o DIU, o dispositivo, são métodos que têm suas eficácias variadas, né? De 98% a 99%. Então, se nós formos comparar, né, até as atualizações mais recentes, nos mostra que a eficácia do método de ovulação Billings, sendo aplicado corretamente, as suas anotações, as suas observações, aplicações de regras, você tem uma eficácia de até 99%. Então, é um método totalmente possível de ser utilizado, tá? E a melhor parte é que não tem efeito colateral. Os outros métodos artificiais, todos eles, né, se nós formos estudar de forma individual, e aqui já acompanhando muitas mulheres, isso é fato, é incontestável, todas as mulheres que usam contraceptivos hormonais passam por muitos e muitos e muitos efeitos. Já uma mulher que utiliza o método de ovulação Billings, ela não tem nenhum efeito colateral, tem uma alta eficácia para evitar uma gestação e, de quebra, ela recebe muitos e muitos e muitos benefícios, tá bom? Então, a gente tem mulheres que relatam como benefícios do método de ovulação Billings que é conseguir ter uma ferramenta de diagnóstico do seu ciclo menstrual. Por exemplo, às vezes a mulher acha que ela está sangrando todos os meses, que ela está menstruando. Na verdade, ela não está realmente menstruando. Um caso muito recente de uma aluna minha, né? Ela tem aí um sangramento a cada 24, 25 dias. E aí ela estava muito tempo tentando engravidar. Ele está passando, na verdade, por esse processo ainda, está há mais de 2 anos tentando engravidar. E ela sempre tem um ciclo regular, diante da medicina, de exames, está sempre tudo muito bom, né? E aí, recentemente, eu avalio o gráfico dessa usuária. E o que consigo ver nesse gráfico de anotação? Uma fase lútea de 3 dias. Uma fase lútea de 4 dias. Isso quer dizer o quê? Que tem algo errado. Ela está ovulando e tendo uma menstruação muito próximo dessa ovulação. Isso vai dizer o quê para nós? Que tem algo errado e ela não vai conseguir engravidar. Então, através dessa informação, da análise, através da análise do gráfico junto com uma instrutora, nós podemos conduzir essa usuária até o médico
né? Então ela se torna paciente de um médico bom precisa ser, para que esse médico avalie essa fase lútea deficiente, que é o que nós chamamos, e faça um real tratamento daquela situação. Então, olha só, quantos anos essa mulher ela iria ficar tentando engravidar? Ela ficaria ali com tentativas de uma gestação e ela não conseguiria engravidar, porque nós sabemos que a fase lútea é uma fase muito importante para ter uma gestação. É um momento de grande importância, não tem como a gente não consegue ter uma gestação se a gente não tem esse período tão grande, né? Então, quando a gente fala desses benefícios, esse é um deles, né? Ter uma ferramenta de diagnóstico, melhorar o diálogo do matrimônio, se tornar protagonista da sua fertilidade. Gente, quando eu começo a receber testemunhos de alunas falando que começou a se observar, de que, nossa, como é incrível, começa a ligar a outros sinais do corpo e começa a perceber o quanto esse conhecimento é benéfico para a sua própria saúde, gente. É realmente maravilhoso. Eu sempre brinco com as minhas alunas que aprender o método de ovulação Billings é um caminho sem volta. Porque a gente aprende, se apaixona por ele, a gente não quer outra coisa. É realmente algo muito bom, né? É realmente satisfatório esse conhecimento de algo que acontece em nós. E sabe a parte mais engraçada? Porque nós não estamos falando de conhecer algo externo. Nós não estamos falando de conhecer algo que acontece lá fora e a gente pode viver com aquilo, não. Nós estamos falando de reconhecer como o nosso corpo funciona. Como funciona o meu sistema reprodutor? A gente precisa fazer novamente essa amizade com a gente. Muitas mulheres têm dificuldade na observação do padrão do muco cervical, das suas sensações. E aí é muito engraçado como a maioria das mulheres tem essa dificuldade e é simplesmente por um motivo. Nós passamos, gente, a nossa adolescência inteira, o início da nossa vida inteira de adultas, escutando que para se evitar uma gestação nós precisaríamos usar anticoncepcionais e que nós precisamos evitar uma gestação nos primeiros anos de casamento, não é isso? Então a gente se desconecta com aquilo que nós somos, com a nossa fertilidade, com aquilo que está de essência em nós. Como se fosse possível a gente tirar uma parte de nós e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, se reconectar, prestar atenção novamente em quem nós somos, como nós somos, isso gera tempo. Então, nós precisamos aprender novamente a observar uma parte do nosso corpo, a observar como funciona essas sensações causadas pelo muco cervical. Nós precisamos aprender a observar, porque as sensações elas acontecem de forma espontânea. É por isso que esse método é para todas as mulheres, porque ele é um método, um único método com alta eficácia, que não importa se você tem um ciclo irregular, se você tem um ciclo regular, se você está amamentando, se você tem ovário policístico, se você tem endometriose, se você possui qualquer tipo de irregularidade do seu ciclo menstrual, até mesmo sem conhecer o motivo dessa irregularidade, o método de ovulação Billings é para você. Aqui a gente já começa tirando um dos primeiros mitos, que é de para quem que é esse método. Né? Para que esse método deve ser utilizado? Então, é um método possível para todas as mulheres, não importa em qual situação você se encontra nesse momento. Já comenta aqui embaixo, já fala para mim qual é a situação que está o teu ciclo menstrual hoje. É um ciclo regular? É irregular? No final aqui dessa live eu vou responder várias perguntas que vocês já nos mandaram com antecedência. Então, pode ficar tranquila, se prepara, porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, a gente pode compreender muitos desses benefícios. E lembrando que o método, ele tem uma grande eficácia, né? Então, foi John Billings ali que fez a descoberta dessa evolução de cada fase desse ciclo menstrual e que vai tornar para nós possível a aplicação do método em qualquer fase da nossa vida. Tenho certeza que você já ouviu falar que na amamentação não é possível utilizar o método, né? Mas sim, é totalmente possível. É engraçado que a maioria das minhas alunas são alunas de amamentação, porque é possível sim. É um mito que muitas mulheres não podem utilizar esse método.
Então, se você tem ovário policístico, se você tem endometriose, está pensando se vai utilizar ou não, não pense muito. Não pense muito, porque o método ele é comprovado, ele funciona e ele é para você. Você precisa tratar de uma forma correta o teu ciclo menstrual. Você precisa olhar esse problema que está acontecendo e tratar a raiz desse problema. Então, se, por exemplo, você tem SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos, e a sua dificuldade é porque você tem ciclos muito irregulares, sangue a cada 40 dias, 50 dias ou até mais, né? Esse método vai ser utilizado para você. Porque o que acontece? Vamos conhecer um pouquinho juntas aqui sobre as fases do ciclo menstrual. Então, aqui está o que nós chamamos sobre a régua do método, né, onde nós conseguimos ilustrar as fases do ciclo menstrual. E a gente consegue compreender aqui algumas fases. Vamos começar? Lá, então, pela fase da menstruação. É essa fase representada aqui na minha régua, na cor vermelha. Então, a fase de menstruação, ela é uma fase que dura em torno de 4 a 5 dias, né? Aí de fluxo menstrual, é mais ou menos esse tempo de duração, né? Que nós temos aqui. Então, no início, a gente pode, observado, né? Ali, então, o fluxo de sangue, as sensações, né? De uma forma muito espontânea. Então, o que acontece? Nessa fase aqui, os ovários, eles não estão muito ativos, né? Eles estão em repouso, digamos assim, a fase de menstruação. Então, a gente tem, depois da fase de menstruação, uma fase que ocorre entre a menstruação e o começo da fertilidade. Qual é essa fase aqui? É uma fase de infertilidade, que nós chamamos, né, de PPI. É nesse momento que pode acontecer o padrão básico de infertilidade, entre a menstruação e entre o início da nossa fertilidade. Esse X aqui representado na régua é o marco, aonde é o ápice da nossa fertilidade, ou seja, o dia mais próximo da menstruação. Ok? Então, nós temos esse dia como marco, e aí depois nós contamos, né? Os 3 dias após esse dia ápice, sabemos qual a informação? Que a ovulação ela pode acontecer no dia ápice, como marcado aqui, no dia 1 ou no dia 2. São esses 3 dias, sendo o ápice o dia mais provável da ovulação na grande maioria das mulheres. Então, nós temos o dia ápice 1 e 2 para nossa ovulação acontecer. E o dia 3 é a nossa margem de segurança, podemos dizer assim. Que nós sabemos que, então, esse óvulo, depois de liberado, ele tem uma vida útil de até 24 horas no máximo. Então, se você ovular no dia 2 após o ápice, sabemos que a sua sobrevivência acontece até o dia 3 e na manhã do 4º dia após o ápice já não existe mais fertilidade neste ciclo menstrual. Então, daí nós iniciamos a última fase do nosso ciclo, que é a fase onde nós chamamos fase lútea, uma fase onde não existe mais fertilidade, até que se inicia uma nova menstruação. E assim por diante. Então, é um ciclo menstrual. Quando nós falamos de quanto tempo dura o seu ciclo menstrual, nós não queremos saber apenas o tempo de duração do sangramento. Ciclo menstrual ocorre do primeiro dia do fluxo de sangue até o dia anterior à próxima menstruação. Esse ciclo como um todo é o teu ciclo menstrual. Passando por todas essas fases, momento após momento. É nesse formato que deve acontecer o seu ciclo menstrual. Uma coisa é muito importante, tenho certeza que você já ouviu falar naquela história de que nós ovulamos sempre no 14º dia do ciclo. Isso é um grande mito. A primeira fase do nosso ciclo, até o marco, que é o dia ápice, né? Então, nós sabemos o quê? Que é uma fase variável. Não podemos contar dias. Vai de mulher para mulher. Ovulamos, nós sabemos que a menstruação ela virá de 11 a 16 dias após essa ovulação. Então, se nós ovulamos no dia ápice, a menstruação virá de 11 a 16 dias após o ápice.
é a única fase, é o único momento do nosso ciclo que nós fazemos contagem de dias, mas não uma contagem de previsão, a gente acompanha a duração desta fase, ok? Mas agora, a duração da primeira fase do nosso ciclo, menstruação, infertilidade e fertilidade, é uma fase variável. Vamos começar então conversando um pouco sobre o ciclo regular. Assim como está mostrando nessa régua aqui, nós temos então menstruação, infertilidade, fertilidade e infertilidade novamente. Aqui, gente, um ciclo regular é um ciclo onde nós temos um ciclo normal, né, da sua duração, até ali 28 dias, mais ou menos, né, é um ciclo normal, que é o que nós chamamos que a maioria das mulheres tem. Nós temos essas fases aqui. Agora, nós podemos ter também um ciclo curto, que é uma mulher que sai da sua menstruação já no período fértil e já ovula. Então, tá vendo como essa primeira fase do ciclo vai mudar? A partir do dia X, aqui da fase de fertilidade, identificamos ápice, a menstruação virá de 11 a 16 dias. Não tem alteração aqui. O que vai alterar é sempre a primeira fase do nosso ciclo menstrual. Então, nós podemos ter um ciclo curto, um ciclo médio e um ciclo grande, um ciclo longo, né? Que são ciclos até maiores de 35 dias. Então, Bianca, quanto tem um ciclo bom? Quanto é o ciclo bom? É de 28 dias? Não. Nem todas as mulheres precisam ter um ciclo de 28 dias, ok? Então, ciclos normais são ciclos de até 35 dias. Um ciclo bom, um ciclo aceitável é de até 35 dias. Se você tiver muitos ciclos menstruais repetidamente maiores de 35 dias, precisa-se de investigação. Agora, se você tem um ciclo normal de até 35 dias, você tem um ciclo bom, um ciclo adequado. O que nós precisamos conhecer após saber essa informação é a duração de cada fase desse ciclo. Através do método de ovulação Billings, você consegue avaliar esse ciclo menstrual e compreender se essas fases, cada fase do seu ciclo está de forma adequada, né? Então nós sabemos que o quê? A fase lútea, né, aqui depois da nossa ovulação, ela precisa acontecer de 11 a 16 dias para ser uma fase lútea satisfatória. Se você tem uma fase lútea curta, por exemplo, não é algo bom, não é algo aceitável. Então, não tem como você aceitar isso. Nós precisamos investigar. Às vezes é uma falta de vitamina, às vezes é a falta de uma suplementação, um estilo de vida que não está muito saudável, tá? Enfim, várias avaliações precisam ser feitas, que vão ser feitas pelo seu médico, para que você consiga compreender o que está acontecendo no seu ciclo menstrual. Ok? Então agora você já sabe que ciclos até 35 dias são ciclos bons. E ciclos maiores de 35 dias precisam de investigação. Em situações, por exemplo, de amamentação, né? Mulheres com ciclos maiores de 35 dias, a fase que vai ser longa, que vai ter maior tempo de duração, o que vai fazer com que essa ovulação demore a chegar, é a primeira fase do ciclo, que é uma fase de infertilidade. Olha aqui, ó. Menstruação, infertilidade. É essa fase que vai ser grandona. Você vai ficar muito tempo nessa fase aqui, até que um dia vai ter o retorno da sua fertilidade, um óvulo vai ser selecionado, vai ovular. Ovulou, identificou o ápice através do método de ovulação Billings, 11 a 16 dias vem a sua próxima menstruação. Recentemente respondi um gráfico de uma aluna muito querida, que ela identificou, né, a sua primeira ovulação, o seu primeiro ápice após 6 meses de amamentação, e um ápice perfeitamente identificado, e 13 dias depois ela teve a sua menstruação.
A gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Principalmente a usuária, porque ela pensou em um momento, poxa, não seria possível isso, e aí ela se vê no momento aplicando o método de forma perfeita. Assim. Então, realmente foi muito satisfatório para nós, a gente ficou muito feliz quando a gente viu essa usuária feliz, né? Então, vamos conversar um pouquinho agora, gente. Vocês estão compreendendo, estão com dúvidas? Lá no... Vocês podem mandar as dúvidas aqui no YouTube, e as dúvidas lá do Instagram eu vou responder daqui a pouquinho. Então, você que está aqui no Instagram, lá nos stories, aqui nos stories do Instagram, eu coloquei o link da nossa aula que está acontecendo aqui no YouTube ao vivo. Então, vem para cá, que eu já vou responder todas as dúvidas que vocês têm aí aqui do Instagram, que vocês mandaram na caixinha de pergunta aqui no YouTube, e eu vou sair aqui do Instagram. Então, vem comigo aqui pro YouTube para você assistir essa aula, tá bom? Então, você que está amamentando, por exemplo, é totalmente possível você utilizar o método. E vamos à pergunta. Agora, então, você entendeu quando foi criado. Então, é um método que existe há mais de 50 anos, gente. Vamos retomar um pouquinho aqui sobre esse conhecimento, então? É um método que existe há mais de 50 anos. Muito estudado, comprovado cientificamente. Tá? É um método que funciona, que tem a sua alta eficácia de até 99%, se você for instruída, se você for receber a sua instrução por uma instrutora, ter um acompanhamento adequado, possuir um gráfico de anotação, manter as suas anotações diárias, você terá uma eficácia de até 99% para se evitar uma gestação. E se o seu objetivo é engravidar, vai aumentar consideravelmente as suas chances de ter uma gestação. São inúmeros testemunhos que nós recebemos, que eu conheço e que muitas outras instrutoras por todo o Brasil recebem, de mulheres que estavam ali quase desistindo, começam a aprender o método, descobrem o porquê realmente não estavam engravidando, solucionam ali aquela situação e engravidam logo depois. Então é possível, esse é um método que funciona, gente, é um método que é estudado, é um método que realmente pode ser confiável. E a melhor parte, foi o que eu falei para vocês, é o quê? Que não causa nenhum efeito colateral. Você não vai ter náuseas, não vai ter falta de libido, não vai ter inchaço, não vai ter retenção, não vai ter nada disso, porque é um método de observação do seu corpo, de observação de algo que acontece de forma natural em você. E que se você estiver procurando um método para evitar uma gestação, tem essa alta eficácia. Não importa se você está amamentando, se tem um ciclo regular, ciclo irregular e assim por diante. Tá bom? Então não tem problema a situação que você está, compreenda isso, ok? Qualquer situação é possível você aplicar o método de ovulação Billings. Basta uma decisão e uma escolha por este método. Agora eu prometi para vocês, né, que eu iria falar um pouco sobre a questão do método de ovulação Billings com a paternidade responsável. Por que muitas pessoas compreendem, né, entendem que é um método católico, é um método que é usado pelo povo da igreja, né? Por que isso? Esse método ele foi criado a pedido, né, de um freio, uma resposta sobre as ondas que estavam acontecendo naquela época e que estavam sendo liberadas, estava sendo estudado a liberação do contraceptivo hormonal. Né? Já estava ali no mercado, um dos primeiros anticoncepcionais, então era pedido uma resposta, né, da igreja, da comunidade cristã, se iria ser aprovado a utilização destes métodos, né? Então a igreja é muito sábia, corretíssima, não aprovou o uso desses métodos, então a gente precisa, poxa, vamos, o que vai se resolver? Qual método nós podemos usar? Então, através de um pedido, né, a John Billings, neurologista, falou sim a esta missão, né, e falou que dedicaria apenas 6 meses da sua vida ao estudo, e bem no fim foi o resto da sua vida dedicado ao estudo, ao ensino, à propagação do método de ovulação Billings. E a Humanae Vitae, né, que está aqui, ó, bem simplesinha, é um livro que todo casal católico deveria ter. E eu gosto muito de falar que não é só os católicos, porque quando Papa Paulo VI escreve a Humanae Vitae,
a encíclica, né, Humanae Vitae, sobre a regulação da natalidade, ele deixa muito claro aqui no início, aqui quando a gente vê para quem é essa encíclica, ela diz assim, ó: aos veneráveis irmãos patriarcas, arcebispos, bispos e outros ordinários do lugar de paz em comunhão com a sé apostólica, ao clero e aos fiéis de todo o mundo católico, e também a todos os homens de boa vontade. Então, esse ensinamento não é apenas para católicos, mas para todos nós, todos os homens de boa vontade vão todos os cristãos, né? Se você se compreende, se você se coloca numa posição de fazer aquilo que o Senhor nos pede, de defender a vida, né? Não importa em qual momento, a Humanae Vitae é para você também. Aqui tem o chamado aos homens da ciência, aos esposos, né? Aos médicos e aos sacerdotes e assim por diante, né? Então, nós compreendemos que é lícito a observação dos períodos fecundos e infecundos, né, através dos métodos de reconhecimento natural da fertilidade. Então, se você pensa assim, por que a igreja diz que o método Billings é aprovado? Porque é um dos métodos com alta eficácia e de fácil acesso. É por isso que muitas pessoas linkam isso. Só que agora tem muita gente que fala assim, método Billings é camisinha de católico. Né? Por que a gente usa? Por que é usado esse termo? Porque muitas mulheres acreditam, muitas famílias acreditam que é simplesmente jogar a cartela do anticoncepcional fora e começar a utilizar o método para evitar uma gestação, que está tudo bem. Que está tudo bem. Mas não é assim, porque então nós precisamos exercer o quê? A paternidade responsável. Aquilo que o Senhor nos chama a viver, aquilo que é a proposta da Humanae Vitae, que tem também em outros documentos da igreja nos ensinando. Então, por que ele é chamado como camisinha de católico? Porque muita gente acha que é só parar de tomar anticoncepcional e começar a utilizar o método para evitar uma gestação, que está tudo certo. Mas não é assim que nós devemos utilizar o método. Não é esse o nosso principal objetivo. Nós precisamos compreender aquilo que o Senhor nos chama e exercer uma paternidade responsável. Mas sobre o tema paternidade responsável, é uma aula que a gente ficaria aqui por muito, muito, muito tempo, só conversando sobre isso. Vou pedir também para o pessoal deixar disponível para vocês aqui. Nós temos uma live sobre isso, temos outros materiais disponíveis para que vocês consigam ter acesso a essas informações de forma fácil e prática, tá bom? Nos acompanhe no Instagram, tanto o meu perfil, vou deixar disponível aqui na tela o meu perfil e o perfil do André também. Nós trabalhamos esses assuntos, você precisa conhecer mais. Se você estava só com esse pensamento de que só parar o anticoncepcional e usar o método Billings que tá tudo bem, você está errado. Em algum momento você se perdeu aí e não compreendeu o real objetivo, tá bom? E aí vai deixar aqui transmitir. E aí a gente começa a compreender melhor cada um dos pontos. E aí, então, por que muitas pessoas, muitos médicos dizem que o método de ovulação Billings não funciona? Por que isso acontece? Gente, não nos é ensinado o poder da nossa fertilidade. Assim, para nós, como nas faculdades, nós temos quantos médicos aí que é falado sobre isso, que eles mesmos compartilham, que quando chega na matéria lá dos métodos naturais é algo muito superficial, aquilo, né? E aí passa despercebido, eles nem aprofundam esse conhecimento. Então, devido a isso, o método de ovulação Billings é muito comparado ao método de tabelinha. E esse é um erro gravíssimo, porque método de ovulação Billings não é tabelinha, não é temperatura, não é medição não é aquele método que fica medindo o muco cervical, não é método Creighton, é um outro método, tá bom? Então, existe uma lista de métodos naturais disponíveis para ser usado, cada um com a sua eficácia, tá bom? Então, a comparação aqui, tabelinha e método de ovulação Billings, qual é a eficácia? Tabelinha, nós temos uma eficácia de até 70% para se evitar uma gestação. Em mulheres que têm ciclos regulares, não pode ser usado por mulheres com ciclos de amamentação, ciclo irregular, apenas mulheres com ciclos regulares que giram em torno de 28 dias. Então, além de ser
um método com uma eficácia de se evitar uma gestação de 70%, tem todos esses critérios que você precisa estar dentro dele. O método de ovulação Billings tem uma eficácia de 98%. É possível a utilização deles em amamentação, ciclo irregular, ciclo regular, ovário policístico, endometriose. Para todas as mulheres, basta uma decisão: seguir as instruções deste método. Então, para qualquer mulher, a eficácia para se evitar uma gestação é de até 99%. É possível você fazer essa utilização, é possível você tomar essa decisão e iniciar a utilização deste método, tá bom? Vamos passar agora, gente, para as caixinhas de pergunta. Vocês estão cheias de perguntas aqui. Aqui eu já estou vendo a caixinha de pergunta. Vamos lá. Então aqui deixa eu dar uma olhadinha no canal do YouTube. Olha só, a Rosileira falou que tem ovário policístico. Sinto muito. Janiele, após a amamentação, eu estou com muita dúvida na sensação e anotação. Não adianta, se você já utilizou o método Billings uma vez, utilize com instrutora novamente. Não tente fazer sozinha, não permaneça a utilização do método sozinha, porque é difícil. A amamentação é uma fase desafiadora, tá? Então, para você não ter dificuldades na sua aplicação, você precisa ter a sua instrutora com você, tá? Não tente sozinho. A Cauane, já fechei o primeiro ciclo, não consigo identificar o período fértil. Converse com a sua instrutora para avaliação, tá? Qual mesmo a espessura e cor do muco expelido quando a mulher está e não está no período fértil? Olha essa pergunta. Tem gente que está querendo aqui ser bem exato na sua descrição. Então, assim, a primeira coisa que nós precisamos saber é que cada mulher é única, tá? Então, não existe um padrão de visualização de um muco cervical. O que eu estou vendo pode ser algo diferente que uma outra mulher veja, observe, tá? Essa mulher, ela precisa fazer a sua observação de forma diária e reconhecer esse padrão. Então, não existe exatamente um padrão que precisa ser observado em cada fase do ciclo menstrual. Cada mulher vai fazer a sua observação e identificar o seu padrão. Então, a gente começa a avaliar os padrões de fertilidade e infertilidade e descobre como ele se apresenta, tá bom? Então, não tem um muco específico. Gente, essa pergunta aqui, ó, eu vou responder, ela é um pouco polêmica, mas vamos lá. Sua opinião sobre o casal que é assalariado ou não tem renda fixa? Como exercer a paternidade responsável? Primeira coisa que você precisa saber é que ser assalariado ou não ter renda fixa não necessariamente tem a ver com a responsabilidade pela paternidade responsável. Pode ser um choque para você, mas sabe por que você pensa isso? Porque nós compreendemos que paternidade responsável é ter muitos filhos, mas não tem a ver com isso. Uma coisa é diferente da outra. Cada um tem a sua realidade. Por exemplo, você falou aqui como exercer não tendo renda fixa. A minha família, hoje aqui, a nossa casa, ela vive de uma renda variável, né? E é possível. Por que é possível? Porque nós vivemos o dia de hoje suprindo as coisas e os planejamentos desse momento. A nossa avaliação não pode ser, porque eu não posso ter filho agora, porque daqui 5 anos eu vou estar desse jeito. Não, não. O que aconteceria se hoje você tivesse um filho? Enfim, paternidade responsável é um assunto muito longo para a gente falar só sobre isso. Mas a minha opinião é que você precisa fazer o seu melhor para viver hoje a sua família. Então, ter muitos filhos, ser assalariado, não ser assalariado, não tem uma coisa a ver com outra. Tá? Próxima pergunta. Amamentando, bebê de 2 meses, sem relação ainda, sempre na regra 3. Gráfico louco e confuso. E afins. A amamentação, gente, é uma caixinha de surpresa. Não posso dizer que não, tá? Mas se o bebê tem 2 meses, quer dizer que essa amamentação às vezes pode estar tendo muitas alterações. Então, a gente tem que lembrar que o quê? Até ali os 3 meses de aleitamento, ou a produção de leite está entendendo o que ela precisa fazer. Então, se tem complemento,
se não tem complemento, se mama de madrugada, se não mama de madrugada, se tem um espaço entre uma amamentação e outra muito longe. Toda essa adaptação que ocorre entre você e o bebê, o ciclo menstrual ele também fica assim, ó, pensando, para onde que eu tô indo? Para que lado que eu vou? Que mundo é esse? O que está acontecendo? Essa adaptação é comum, principalmente se você está com 2 meses só pós-parto. Então, precisa avaliar bem se essas alterações, se esse gráfico louco é devido a alterações da amamentação. Então, o que você vai precisar fazer é criar um ritmo, é criar uma rotina, é trazer uma rotina para essa amamentação, para ver se estabiliza, né? Ou se essa sua dificuldade não é simplesmente porque você está tentando fazer o método sem instrutora e aí não consegue fazer liberação da regra, tá? Porque está insegura com alguma coisa ou porque está preenchendo o gráfico de forma errada, tá bom? Não tem como você fazer sozinha, tá? Tem uma pergunta aqui. Sugestões de aplicativo para nos auxiliar. Há 3 ciclos observando, não consegui uma instrutora. Não existe aplicativo do método de ovulação Billings que vai te auxiliar na aplicação do método, tá? Os aplicativos do método de ovulação Billings são aplicativos para fazer anotações do método. Você precisa conhecer a teoria do método, estar sendo acompanhado por uma instrutora e você pode utilizar ou o gráfico impresso ou o aplicativo, tá? Para anotação, mas ele não te dá sugestão, ele não vai te dar o que você precisa anotar ou nenhum tipo de cálculo. Isso é o método de tabelinha. Vocês não podem inventar uma coisa com outra, tá? Precisa-se de uma instrutora. Quem não conseguiu ainda, quem tá perguntando aí no chat como que você consegue uma instrutora, no final dessa aula eu vou falar para vocês, tá bom? Tem diferença entre o muco fértil e a lubrificação que sai da vagina quando está excitada? Perfeito. A sensação produzida do muco cervical no período fértil, no ápice da nossa fertilidade, essa sensação pode sim ser comparada com uma sensação de excitação, tá? Não tem problema. Só que você não é, eu fiquei excitada, eu tô fértil. Não é isso, tá bom? A sensação produzida, como foi a tua pergunta aqui, pode ser parecida. Então, através da observação de toda a fase do seu ciclo menstrual, identificando os pilares, né, para esse período fértil, que é um padrão que se desenvolve, um padrão em desenvolvimento, você vai ter a percepção dessas sensações até chegar ao ápice da fertilidade, que nós identificamos com a sensação de escorregadia. E essa sensação de escorregadia do último dia, né, de sensação escorregadia, que é o dia ápice, pode sim ser comparado com uma sensação de excitação, por exemplo. Próxima pergunta. Fase lútea com 10 ou 12 dias? Não tem problema, tá? Fase lútea de 11 a 16 dias é uma fase lútea boa. 10 dias foi uma variação de um dia. Às vezes uma contagem errada, às vezes vale a pena se repetir ali por 3, 4 ciclos, vale a pena uma investigação. Mas nada que seja algo muito assombroso, tá? Próxima pergunta. Fase lútea pode durar 5 dias? É normal? Olha só, aqui nós temos uma alteração considerável. Fase lútea curta não é bom, não é aceitável, não é normal, tá? Uma fase lútea boa, ela é de 11 a 16 dias após a ovulação, tá bom? 5 dias não é uma fase lútea boa. Próxima pergunta. Como o MOE pode auxiliar em cólicas e TPM? Recentemente respondi essa pergunta, mas bora lá. Gente, método de ovulação Billings não é remédio. Ele não faz tratamento. Ele não vai tratar a sua TPM e as suas cólicas. Você precisa de um outro tipo de acompanhamento. Mas o método de ovulação Billings, ele vai trazer para você informações importantes, como, por exemplo, se tem muita borra antes da menstruação ou não, que é algo que muita gente tem, mas que não é algo bom, não é algo que deveria ser aceitável, pode ser, assim, alguma deficiência hormonal, algo parecido. Tá? Então, melhorar a alimentação pode ser algo que pode resolver essas cólicas e TPMs, mas através do próprio gráfico de anotação, você pode obter informações importantes para conversar com o seu médico e fazer um tratamento correto, tá bom? Outra pergunta, como ter um direcionamento de quando posso ou não posso engravidar? Precisa de uma instrutora, tá?
precisa-se de uma instrutora para aprender o método de ovulação Billings de forma correta. Se você quer aplicar o método, ter a eficácia de até 99%, você não deve fazer o método Billings sozinho. Você precisa de uma instrutora, tá bom? Durante a amamentação, pode fazer uso do método? Quando devo iniciar após o parto? Sem dúvida alguma, como eu falei para vocês aqui já, pode sim ser utilizado o método de ovulação Billings na amamentação e você deve iniciar as suas anotações assim que o sangramento pós-parto finalizar por completo. Acabou o sangramento, você já pode iniciar as suas anotações, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube também. Tem uma pergunta aqui, identifiquei o ápice, quantos dias após posso ter relação? Jéssica, se você tem ápice identificado, você vai fazer a aplicação de regra 4. Só que cuidado, porque essa pergunta me faz parecer se você realmente está sendo acompanhado como instrutora de forma correta. Porque não saber quando pode ter relação após ápice, essa é uma regra básica do método de ovulação Billings que você não deve estar com dúvidas. É o que eu sempre falo para as minhas alunas. A teoria, vocês precisam saber exatamente o que está acontecendo, para que a prática fique mais fácil. Então, isso é um grande diferencial para você enquanto está aplicando o método de ovulação Billings, tá bom? Então, bora lá, eu quero contar para você que está por aqui comigo, que chegou até o final dessa aula. Quero te agradecer primeiramente da sua participação. Espero que você não tenha mais dúvidas sobre a possibilidade de se aplicar o método de ovulação Billings. Esse método é para você. Pode mandar a sua dúvida aqui embaixo para você ter mais informações sobre o método. Nós estamos à sua disposição. Pode comentar aqui embaixo desse vídeo a dúvida que você tiver, que nós estaremos disponíveis para te responder. É totalmente possível. E se você está pensando aí, quero aprender método de ovulação Billings com você, Bianca, não sei por onde começar, é muito simples. Se você quer aprender o método de ovulação Billings de forma eficaz, de forma fácil e prática, eu tenho um curso chamado De Frente com Você, tudo sobre ciclo menstrual, que é onde você aprende da teoria à prática o método de ovulação Billings em 180 dias. Então, se você quer um método eficaz, com alta eficácia, um método fácil de aplicação, esse é o curso que você precisa estudar. Um curso que você tem toda a teoria e o acompanhamento da prática do método de ovulação Billings comigo e com a minha equipe sensacional, que está à disposição de vocês, tá bom? Então, gente que está aqui no canal no Instagram, que está aqui no YouTube, que está me acompanhando, saiba que eu estou à disposição de vocês. O curso está preparado, eu já acompanho mais de 2.000 mulheres, são pessoas que eu já ensino o método de ovulação Billings há mais de 5 anos, né, já é uma longa trajetória, e o curso De Frente com Você realmente é um curso que está sensacional. Um dos nossos grandes diferenciais é ali quando a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, onde as meninas conversam, as meninas debatem todos os dias, mandam as suas dúvidas, são acompanhadas e conseguem de forma simples aplicar um método. Os testemunhos são gigantescos, as mulheres conseguem realmente viver essa liberdade que é o próprio método de ovulação Billings, tá bom? Lá no Instagram eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vou deixar o link para vocês do suporte para você receber mais informações sobre o método de ovulação Billings. Caso você permaneça ainda com dúvidas, vou responder mais dúvidas lá no Instagram também. Quero convidar você a ir para lá comigo. Então, esse vídeo aqui, ele será editado para que você possa compartilhar e enviar para outras pessoas a explicação sobre o que é o método de ovulação Billings. Eu quero até te convidar, depois que nós postarmos esse vídeo de forma oficial aí no canal do YouTube, sobre o que é o método de ovulação Billings. E se alguém te perguntar algum dia o que é esse tal do método, você tiver dificuldade de explicar o que é esse método, você vem aqui no meu canal do YouTube e compartilha esse vídeo, que é o método de ovulação Billings, para que mais pessoas possam descobrir o que é esse método e possa utilizar de forma correta, procurar uma instrutora e assim por diante, tá bom? Então, mais informações depois deixaremos aqui no link aqui embaixo nesse vídeo, e vocês podem ir lá no Instagram também e acompanhar todas as informações atualizadas, tá bom? Gente, agradeço vocês que ficaram comigo até o final dessa aula. Deus abençoe muito vocês. Quem tiver mais dúvidas, podem ir lá no Instagram que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, nos encontramos em breve. Um abraço. Tchau, tchau.